vida, né? Gente importante. E mais do que isso, né? No meio já de um ano tão complexo em função de pandemia, tanta coisa acontecendo junto, ainda mais... Ô, Neto, oi, meu amigo, tudo bom? Tudo bem, Kátia? Um beijo para você, um beijo para todo mundo, né? E parecia que o Maradona já tinha sido operado no cérebro, tirou um coágulo, né? Isso. Uma hemorragia que causou um coágulo, estava em casa, de repente morre de ataque cardíaco. Não, então, mas viu, Kátia, assim, ó, primeiro a gente tem que ter o entendimento do que é a vida do Maradona depois de jogar futebol. Maradona ficou viciado em cocaína, Maradona realmente teve todas as oportunidades que todos nós temos que ter de reabilitação, de ter um entendimento disso. Ele tinha dinheiro para isso, né, também. Foi um atleta extremamente, mundialmente falando. Foi. Né? Ele morre jovem, com 60 anos, e dava para perceber em todos os momentos, nesses últimos 15 anos, o Maradona completamente desfigurado fisicamente, né? Sim, até em termos de emocional, em termos também da fala dele, em tudo aquilo que ele estava se colocando. E esse vício é um vício fenomenal para todas as pessoas do mundo, porque as pessoas não sabem que isso é uma doença. E tem que ser tratada como doença, porque quando a gente passa na Cracolândia, ninguém para lá, ninguém faz, ninguém acha que as pessoas mudam as pessoas de lugar. O Maradona teve as oportunidades que as pessoas que estão lá agora não têm esse tipo de oportunidade. É mais pela verdade. E é só que tem uma coisa, 60 anos, jovem pra caramba, né, morre de infarto, porque com tudo aquilo que ele fez, com todo o vício dele, a conta chega. A gente fica muito triste. Ontem o Fernando Vanucci morreu também, um monstro de um jornalista, da referência para todos nós. E aí veio a informação nos Donos da Bola que o Maradona veio a falecer, né? E a gente fica muito triste. Não só nós, como o mundo fica triste com uma morte de 60 anos de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas o que você falou, Neto, era o que a gente estava falando aqui, assistindo o teu programa e a gente conversando aqui nos bastidores. Você falou de conta, todo mundo tem que fazer suas escolhas. E uma hora a conta chega e a gente vendo, como você encerrou o programa, naquelas imagens, ele era um dos melhores, mas assim, entre os 5 melhores, eu acho que a gente já teve, de jogadores em campo. Mas, ao mesmo tempo, extremamente louco, inconsequente e que jogava a vida de uma forma no lixo que era muito triste. Isso. E que, ao mesmo tempo, era aplaudido até por isso. As pessoas aplaudiam quando via ele derrotado, no sentido de estar drogado, de estar bêbado ao mesmo tempo. A família, ele fazendo aqueles absurdos que ele fez com a família, e ele era aplaudido. Então, parece que era um prêmio para ele, o aplauso de coisas erradas que ele fazia, né, Neto? Então, esse é um grande problema das pessoas que chegam com a fama, que fazem sucesso, que têm o reconhecimento em qualquer que seja a sua profissão, e essa profissão nossa de televisão, de ex-jogador, de apresentador, a gente tem que entender que a gente é um ser humano igual aos outros, a gente até é muito mais cobrado por isso. Mas todas as oportunidades que o Maradona teve, eu não sei se as pessoas no mundo todo tiveram. A gente fica triste, mas o fim é esse. Eu acho que tem que servir como exemplo. A gente está triste, magoado de um jovem, 60 anos, eu tenho 54, o Maradona 6 anos a mais que eu. Mas ele estava muito acabado, se você olhar. Isso, se vocês pegarem todas as últimas entrevistas do Diego Armando Maradona, todas as vezes que ele foi, quando ele tem um coágulo no cérebro, e que a gente não sabe muito bem, né? A gente não tem esse entendimento, né? E aí o médico vem e fala, olha, ele é difícil o Maradona porque ele não quer ficar no hospital, aí já sai. E todas as pessoas que levaram drogas para ele, todas as pessoas que fizeram mal para ele, mas ele também aceitou, só que a gente não tem o entendimento que isso é uma doença. Quem é alcoólatra é doente, quem é dependente de cocaína, químico, né? maconha, de cigarro, de bebida. Isso é uma doença que as pessoas às vezes não enxergam. E a gente tem que tratar isso. Eu não vi em nenhuma propaganda política alguém falar sobre isso. Mas sabe por que eles não falam? Porque eles não vão fazer. Porque cá entre nós, primeiro, a gente teria que mudar todas as nossas leis do país, porque você não pode obrigar, por exemplo, uma pessoa que está na Cracolândia, em situações subhumanas, você não pode obrigar ela levar a força a ela para ser tratada e tentar curá-la. Ela tem que ir por livre e espontânea vontade. E às vezes a pessoa não tem nem cabeça, discernimento em função da droga e do quanto que ela já corroeu o corpo também, para decidir algo assim. Então o que eles fazem? Jogam para baixo do tapete, Neto.
Fala assim, esse não é um problema meu, daqui 4 anos eu tô saindo mesmo, o próximo que se lixe. Eu não vi um plano de... Eu não vi um plano de nada. Político em nenhum momento, em nenhum estado, sobre as pessoas que são... que têm essa doença em relação... O crack, por exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele é viciado em crack. Ai, que tristeza. E ele ficou quase 6 anos sem usar. Aí depois voltou, já tá 3 sem usar. E ele falou pra mim, né, tem uma luta diária, 24 horas, 365 dias, 60 segundos. É uma coisa impressionante. E aí a gente não tem, por exemplo, o entendimento que uma pessoa é doente, né? Sim. Que uma pessoa como ele... E o que mais me deixa muito triste com o Maradona é que as pessoas levavam tudo até ele. E ele podia fazer tudo. E, ao mesmo tempo, não pensaram no ser humano que está lá com 60 anos, que teve infarto, que teve um problema do coágulo no cérebro, operou. E aí, a vida passa tão rápido, a nossa vida... hoje, por exemplo, um acidente incrível, 41 pessoas morreram. Eu estou extremamente triste com isso, eu perco até a voz quando eu fico triste. Né? E aí você vê um ídolo, mundialmente falando, né? Que foi um jogador, depois do Pelé, não é? Ele está entre os maiores de todos os tempos. Ele tem igreja na Argentina. Então... Na verdade, os passeios turísticos da Argentina, vai muito mais pessoas na casa, no bairro do Maradona, que nasceu em Lanús, que completou 60 anos dia 30 de outubro, fez aniversário agora há pouco tempo e vem a falecer de um infarto. O infarto é decorrência de tudo aquilo que ele fez, até porque, para quem não sabe, né? O coração do atleta, ele é maior. Porque ele é um músculo que é exigido muito mais, né? Então fica inchado, né? Eu não sou médico, mas na verdade, tudo que ele fez, infelizmente, a conta chegou. E talvez nós falamos disso nos Donos da Bola, você com a sua grandeza de mulher, de mãe, né? A gente imagina quantas mães não tem esse tipo de problema. Eu tenho esse problema na minha família, vai. Entendeu? E a gente tem que ser família numa hora dessa. A gente não pode abandonar. Mas aí a falta de estrutura é tão grande, porque a gente está falando da gente que ainda tem condições financeiras de ir atrás de um tratamento, de médicos. E quem não tem, né? E quem não tem? Olha, essas imagens são lá da frente da casa do Maradona, né? Estão ao vivo. Agora, e essas pessoas que não têm Maradona também tinha. Embora seja, você disse muito bem, uma grande doença. E você sabe que uma vez eu estava vendo entrevista de uma pessoa que é viciada em crack. E ela disse que quando não usa o crack, você falou do teu amigo, né? Que já largou há uns anos, voltou e agora largou de novo. Diz que você sente dores absurdas no corpo. Sabe por quê? Na musculatura. Sabe por quê? Por quê? Porque quem usa crack, e aí como eu tentei entender o lado do meu amigo, do Alceu, né, que mora em Florianópolis, que foi um jogador extraordinário, jogou na divisão de base comigo. É um dos grandes jogadores que eu vi jogar. Ele disse que uma vez ele ficou 11 dias sem tomar banho, ele ficou 11 dias sem comer, ele ficou 11 dias sem tomar água, ele ficou 11 dias sem absolutamente nada. E aí, se você fica num lugar 11 dias, 10 dias, e as pessoas que fumam crack, você pode ver, eles sempre ficam baixo, né? Fica baixinho, fica... Então, e aí eles ficam ali. E aí as pessoas acham que o crack... é barato, não é barato, ele é muito mais caro que a cocaína, é muito mais caro que a heroína. Por quê? Porque o crack, você pega a pedra, você usa 15 pedras de crack. Sim. E os caras vão te dando, aí você vai. Mas e você ninguém não morre. Ajuda. Não, e você não morre de overdose de crack. Isso. Ele vai definhando o teu corpo e você vai tendo outras milhares de doenças que vão te matando aos poucos. E o Alceu disse uma coisa pra mim, que ele falou assim, Neto, eu fumei uma vez o crack. Eu nunca mais deixei de ser viciado em crack. Então, você que está assistindo, você papai, você mamãe, você tem que observar o seu filho, o comportamento do seu filho, do seu irmão, da sua família, das pessoas, e ajudar. Porque a gente não pode também não ter esse tipo de acompanhamento em relação ao governo, a tudo. E eles não fazem absolutamente nada pela gente. Bom, e por sinal, eles cobram água, luz, cobram tudo, a gente. Pra cobrar, eles são ótimos. Agora, você estava falando que nessa campanha você não viu ninguém falando do que podia fazer para acabar ou para ajudar essas pessoas que estão nesse vício, mas eu estava aqui pensando em paralelo, eu não vi nem nessa eleição e nem nas últimas 4, 5, 6 que eu me lembre. Porque antes disso eu já nem lembro mais o que eles prometeram, né? Então, vamos lá, se você tem um plano de saúde, aonde está embutida a saúde? Então. Nas drogas. E droga é tudo pra mim, tá?
droga é bebida, para menores de 18 anos é droga. Quem é maior que seja responsável. Porque Deus não dá maconha para nós. Deus não dá cocaína, Deus não dá cigarro, Deus não dá um carro para você andar 200 por hora, Deus não faz nada disso, no meu entendimento. É a gente que faz. Item, que, por sinal, Deus está de saco cheio dessa turma toda. Né? Eu acho que tá. Esse ano tá provando isso, né? O Jesus Cristo lá no Rio de Janeiro, ele já tá vazando. Ele já tá quase de costas. Ele já tá pegando e vazando embora. E aí a gente não tem o entendimento que as pessoas precisam de ajuda. Como que o governo pode ajudar? Vamos lá. O que eu posso fazer? Você tem que ter o Ministério da Saúde, você tem que entender. Eu não estou falando que as pessoas não ajudam, mas eu não vejo plano para isso. Não. Planos do governo, não. Eu não vejo. Você tem muitas faculdades Unicamp, que tem ali você tem os seus psicólogos que ajudam. Um tratamento, gente, que a pessoa paga R$5, R$10, paga ou não paga nada, às vezes não pode nada. Mas o governo em si, não vejo fazendo nada, a não ser um monte de bobagem, né? Para não falar uma coisa pior. Não, e em relação ao Diego Armando Maradona, a gente, se eu não estiver errado, Kátia, e é bem capaz que eu esteja, que eu já nasci errado, falar a verdade. Não, nada a ver. O Maradona, uns 6 meses atrás, vazou um vídeo dele que é uma das coisas mais deprimentes, assim, no sentido de quem foi o Maradona. Ele dançando, acho que foi no aniversário dele. E aí as pessoas filmando ele, sabe? Foi... E se você olha o Maradona... Ele estava acabado? Estava drogado? A verdade, assim, a gente nunca pode afirmar em relação... Mas parecia. Uma pessoa normal não faz aquilo, né? E quando um ex-atleta, como um ídolo mundial, morre aos 60 anos, a verdade verdadeira tem que seguir de exemplo para todos nós, para todos nós, para os atletas, para os nossos filhos. A gente tem que ter esse entendimento, porque eu acho que a gente está deixando com que a família fique abandonada. Isso é verdade. E aí é um caso que a gente tem que estar próximo e ajudar, né? De uma maneira carinhosa, com afeto. E uma coisa que o Alceu me disse muito bem, Kátia, que ele falou, Neto, a coisa mais... E quando eles conseguem convencer que não fazem isso, né? E aí a família, muitas vezes, ela tem esse amor. Né? Isso, e aí eles conseguem mentir de uma maneira muito forte. Casagrande não falou abertamente tudo que ele passou. Ele é um exemplo, né? Um grande exemplo. E que a gente falar que é fácil largar, não é fácil, gente. Você é viciado pro resto da vida. Ele que até hoje, ele fica com a fissura de usar a droga. Então, gente, é muito complexo. E a gente fala de outro grande ídolo, né? A gente fala do Casagrande, a gente fala de um grande profissional que dedicou sua vida, mas ao mesmo tempo, ao esporte, mas jogou sua vida no lixo em paralelo. Só ler o livro do Rui Castro do Garrincha. Sim. E fora os outros, né, que passaram nesse mundo todo e que... A verdade, o Casagrande é o grande exemplo que o governo pode... Não esse governo, mas... Sim. Talvez um próximo governo, talvez umas pessoas que tenham entendimento do que é a gente ser democrático, daquilo que a gente tem que pensar em relação àquilo da vida nossa. O Casagrande é o maior exemplo que a superação de uma pessoa como ele, que foi atleta, que é um dos maiores comentaristas de todos os tempos, conseguir fazer os seus 2 livros, mostrar toda a sua fragilidade como ser humano, como homem, como pai, né? Como filho, e mostrar para todos nós isso, e a cada dia tá lutando firme e forte, bravamente. Ele é um grande exemplo. O Maradona, desculpa, ele não foi exemplo em relação a isso. Ele foi um exemplo errado, né? Eu fico muito triste com a morte dele, mas ele foi um exemplo errado. E a gente não pode deixar de falar isso, né? Porque é muito chato, é muito ruim perder um Diego Armando Maradona, mas eu acho que o jogador Maradona é uma coisa, agora a pessoa é outra, as pessoas deveriam ter ajudado. E também não sei se ele quis, né? Mas também, Neto, vamos falar uma coisa, que você pensa como eu, a gente já conversou bastante, e a gente tem pensamentos muito próximos em relação ao que eu vou dizer. A gente eu não sou apresentadora, você não é jogador, você não é apresentador. Eu estou apresentadora, mas eu sou a Kátia. Você é o Neto, você está hoje apresentador e você está jogador. Se de repente a gente sair e não tiver mais nada disso, eu vou continuar sendo a Kátia. Isso. E você continuar sendo o Neto. Então a gente não pode acreditar quando todo mundo fica idolatrando, porque, gente, não é real aquilo, você sabe o que é você, não é? A verdade, nessa visão, né, uma visão, eu fiz terapia durante um bom tempo, fiz a psiquiatria também,
E aí eu tive entendimento que eu tenho que ser o neto de Santo Antônio de Posse. Sim. É óbvio que eu melhorei na minha vida, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma esposa incrivelmente maravilhosa, que é a Sandra, eu tenho 4 filhos, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, mas eu não sou uma pessoa que tem... Vamos lá, vou dar um exemplo, vai. Hoje, com o Covid-19, com quase morrido o Covid, muito obrigado pelas palavras, Kátia, que você quis, é que eu não estava muito bom. Mas foi de coração mesmo. Então, eu fiquei muito mal sobre isso, né? Eu vi muita morte de perto, né? E eu não queria morrer antes de pudesse ter os meus filhos perto. Aí depois, se Deus quiser levar, tá tudo certo. Né? Mas a gente não pode ter o entendimento que a gente é mais que ninguém. Não é. Nós somos um país racista. No fundo aqui, ó, tem o Pelé, que é cobrado por todo mundo, porque não foi para dentro. Mas o Pelé tá acima de tudo, Jairzinho. Quem tem que fazer isso é o presidente da República. Claro. Quando um vice-presidente vem e fala que nós não somos um país racista, é porque ele não sabe o que é o povo. É que pior cego é aquele que não quer ver, porque nós somos um país de gente preconceituosa e que não assume isso. Isso. Porque o americano é preconceituoso e assume. E aqui as pessoas falam, eu não sou racista, mas passa alguém negro e fala assim, cuidado, segura a bolsa, ó, aquele lá vem chegando. Então, nós não aprendemos... Não é assim que funciona? Nós não aprendemos... Triste. Nós não aprendemos desde o Sítio Pica-Pau Amarelo? Sim, então. Pois é. Nós não aprendemos das novelas? Tudo que do quem jeito é errado, negro né? é o jogador de futebol? O empregado doméstico? O empregado Não, peraí. Não, acaba com isso. E aí os racistas continuam. E aí vem de tudo isso. Aí vem da droga, aí vem da bebida, vem do cigarro, vem da falta de democracia, vem da falta de conhecimento cultural. A gente não sabe o que o país precisa. Nós ficamos 21 dias sem luz no Amapá e a gente acha que é outro país. Não, e outra coisa, né? Você viu alguém do governo chegar e falar assim, dar alguma explicação? Não. Você não viu? Porque aí todo mundo se omite. Porque aí tem um lado também político, tem um lado de eleição, então. tem um monte de coisa que eu fico muito triste em relação a isso. Aí eu até falei com a minha esposa, falei com o Cascão, tava conversando sobre o Amapá. Né? Então vamos lá, eu sou dono de uma sorveteria pequenininha, você é dono de um açougue pequenininho, a Cinti, vocês todos daí, o seu marido, a gente é dono de uma padaria pequena, e sem luz, como é que eu faço? Sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece? Eles perdem tudo, perdem a referência como ser humano, aí que a droga entra fácil. Não, porque tá o quê? Vem pra compensar toda a desgraça que tem, porque não tem nem objetivo de como que vai melhorar, não tem uma perspectiva de melhora, e ninguém nem olha, como se eles não existissem, né? Exatamente. Esse é um grande isso. problema. E que é muito diferente do Diego Armando Maradona, que é um deus para os argentinos, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, e que vem a falecer com 60 anos muito só. Novo, né? É jovem, né? Mas que a gente tem que seguir determinados exemplos de uma maneira diferente no mundo de hoje, né? Olha o que não é para ser feito. Olha a parte boa do Maradona, olha de para aquilo que tem que ser esporte. feito, né? E o que ele fez de ruim, você olha e fala, bom, é isso que eu não quero pra mim. Um beijo pra você, viu, meu amigo querido? Obrigado Tá com saudade de participar com vocês. Melhor da tarde, um beijão carinhoso pra vocês, pra todo mundo. Obrigada.